Fala pessoal, Anderson Farias aqui em mais um episódio do seu FalaCast, um programa de podcast desenvolvido, pensado para você que quer evoluir, para você que quer crescer pessoal e profissionalmente. Aqui a gente compartilha toda semana muitos causos de sucesso, muitas histórias e principalmente insights valiosos para você ser um ser humano melhor. Em contrapartida, do lado de cá, a gente pede para você seguir a gente, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso vai fazer com que a gente atinja mais pessoas e consiga compartilhar esse conteúdo Brasil e mundo afora. E hoje, num episódio mais que especial, recebendo o meu amigo, consultor dos consultores, o cara que faz duplicar, triplicar, quadruplicar o faturamento das empresas, principalmente aqui na região sul do Brasil, Ed Moraes. E aí, Ed, meu tudo amigo, bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Satisfação inenarrável. Que honra inenarrável tê-lo aqui comigo. A honra é minha poder estar aqui partilhando algumas histórias e tal com a tua audiência extremamente qualificada aqui. Maravilha, Ed. Pra gente começar, talvez alguém esteja assistindo aqui, nunca tenha visto o Ed na vida, não sabe quem é esse cara simpático e cheiroso, e o Ed vai se apresentar agora. Então, eu sou um catarinense do interior, um catarinense da roça. Nasci lá na década de 70, onde não tinha internet, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada, né? Nasci no meio do mato e saí de casa muito cedo, fui morar na cidade sozinho com 15 anos de idade e trabalhei com tudo que você possa imaginar de uma família extremamente pobre e tal. Então, tendo 2, 3 empregos ao mesmo tempo, estudando ao mesmo tempo para poder sobreviver, para poder tocar a vida. Enfim, morei em diversas cidades do Brasil, morei em Campos Novos, Videira, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Itajaí, Brusque, e hoje moro em Itapema, Santa Catarina. Uma rodada por aí, entendeu? E fui colhendo experiências e vivências que permitiram a gente chegar até onde a gente está. Como é que foi, Ed, para você estar no mundo que você está hoje? Não no mundo geográfico, mas no mundo dos negócios. Como foi para você começar a ajudar as empresas a se desenvolverem mais, a terem mais lucro, principalmente? A minha história é meio pitoresca nesse sentido, né? Eu morava em Curitiba, eu tinha lá 18 anos de idade e eu era absurdamente tímido, mas muito tímido, de uma timidez assim atroz. Eu não conseguia estabelecer comunicação com as pessoas, um grupinho de pessoas, eu simplesmente não conseguia. E aquilo me incomodava muito, muito, muito. E aí alguém olhou para mim e falou assim, cara, por que você não faz um curso de teatro para melhorar essa tua questão de comunicação, de relacionamentos e tal, para você perder um pouco dessa timidez? Como aquilo me incomodava muito, eu falei, cara, eu vou fazer isso daí para tentar ver se eu mudo isso, porque era algo que me... Te incomodava. Me incomodava, eu sofria muito com isso, sim, entendeu? Sim. E eu fui fazer um curso de teatro em Curitiba. E, foi complicado você se expor de alguma forma, mesmo num curso lá com, 20 pessoas. Enfim, fui fazendo o processo do curso de teatro e tal, com o objetivo muito claro de me relacionar melhor com as pessoas. Só que eu estando neste ambiente, você começa a se relacionar com pessoas que trabalham com isso, que vivenciam isso no dia a dia. O resultado disso, fui chamado para produzir uma peça de teatro aqui, para ajudar um negócio lá e tal, e acabei trabalhando com isso por 8 anos. Dos 18 aos 26 anos de idade, eu trabalhei no mundo das artes. Eu produzi 28 espetáculos de teatro em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu produzi 4 filmes, eu produzi 4 amostras de artes plásticas, 4 livros e um espetáculo de dança. Que legal! Além, então, de empresas, o Ed também geriu teatros. Teatro. Mas aí é que vem o negócio da empresa. Tem uma ligação que nem eu sabia que existia. Mas rapidinho, antes de você ir para a empresa, fala, por exemplo, os nomes dos artistas, das pessoas famosas com quem você já trabalhou. Eu trabalhei com várias pessoas famosas, mas tem uma história muito que engraçada. Lá na década de 90, não tinha internet no Brasil, no início da década de 90, isso foi em 95, 96, não lembro. Eu produzi uma peça de teatro com a atriz principal da novela das 8 da Globo. E para quem é mais velho que nem eu... Vai lembrar. Cara,
A artista, a atriz ou ator da novela das 8 parava o Brasil. Qualquer lugar que eles fossem era uma loucura, uma insanidade. E aí eu estava produzindo essa peça em Curitiba e ela chama Teresa Seiblitz. Ela era a Cigana Dara. O Rogério deve lembrar. Deve lembrar. O Rogério, aqui, nosso técnico. Quem aí tem 40 a mais vai lembrar. Vai lembrar. Ela era a Cigana Dara. Era a Cigana Dara e o Cigano Igor, que eram os atores principais, os personagens principais da novela. E eu estava produzindo uma peça que ela era a protagonista da peça também. E a gente estava lá em Curitiba, levei os atores todos para almoçar num restaurante lá e tal. E aí na saída do restaurante tinha um mar de gente na frente do restaurante esperando a Teresa, que era uma atriz muito famosa naquele momento. Tinha umas 300 pessoas, a polícia fechou a rua, tinha imprensa, jornais, televisão, todo mundo querendo ver a Teresa Seiblitz. Ela completamente acostumada com, sim, né, claro, com isso, sai toda sorridente e tal, bater super simpática. Bater foto naquelas câmeras Yashica, sabe? Aquelas fotos de filme, não tinha nada digital como já é hoje, muito entendeu? Isso. No museu. No museu, exatamente. As pessoas iam para pedir autógrafo. O lance era autógrafo. E aí as pessoas todas vieram pra cima dela, saímos os dois, um do lado do outro e o resto dos atores atrás. Eu era o produtor da peça, né? Mas aí ela toda simpática, dando autógrafo pras pessoas e tal, e de repente uma menina olha pra mim assim, do lado da Teresa, fala assim, meu Deus, você! E se jogou no meu pescoço, se pendurou no meu pescoço. Você me dá um autógrafo? Aí eu olhei pra Teresa assustado, olhando assim, a Teresa só deu uma... Será que é o Tony Ramos? A Teresa só deu uma olhadinha assim pra mim, deu uma piscadinha e falou assim, vai. E aí eu não sabia muito o que fazer, ela me dá um autógrafo. Eu falei, claro, como é que é teu nome? Cecília. Oi, Cecília, um abraço do... E fiz um rabisco. E aí virou efeito manada. Virou efeito manada. Daqui a pouco tá numa fila pra pegar o autógrafo do Ed. Pegava o autógrafo dela e de mim. E as pessoas se penduravam no meu pescoço. Meu Deus, que legal você. E fotos e autógrafos. E eu fui muito famoso por 15 minutos. E até hoje eu não sei com quem que eles me confundiram. E como foi, Ed, pra você sair dessa fama repentina de 15 minutos para começar a ajudar empresários, empreendedores a terem mais faturamento, terem mais lucro, terem mais liberdade, terem mais tempo nas suas empresas? Aí também foi um negócio assim, eu trabalhei 8 anos, todas essas produções que eu te falei. Eu fui entendendo ao longo do tempo que produzir uma peça de teatro nada mais era do que comandar uma pequena empresa. Eu era o responsável por contratar o teatro, os atores, o diretor, precisava fazer o cenário, eu era o responsável por trazer as ferramentas, fazer com que o cenógrafo tivesse as ferramentas à mão para poder produzir o cenário. Então eu era o cara que tocava aquela pequena empresa, com 10, 12, 15 pessoas envolvidas e tal. E eu fui aprendendo gestão financeira, era eu que pagava, eu que ia atrás de patrocínios, eu pagava todo mundo, eu que cuidava da bilheteria, do teatro e tal. E aí eu fui entendendo que eu estava tocando pequenas empresas. Eu trabalhei então, nesses 8 anos, em 40 pequenas empresas diferentes. 40? Né? Porque foram 28 espetáculos de teatro, mas as outras produções foram 40. Qual foi o espetáculo mais desafiador, assim, pra você? Você lembra? O espetáculo mais desafiador? Talvez pelas pessoas, pelos atores? Não, foi um muito diferente, chamado Os Cantos de Maldoror, de Isidore Duquesne. Surrealismo e tal, que a gente fez esse espetáculo em Curitiba e em São Paulo. As pessoas, e eu que produzi, as pessoas, elas eram convidadas a vir até um determinado espaço no centro de Curitiba, elas compravam o ingresso e tal, elas eram colocadas dentro de um ônibus, com todas as janelas tapadas por plástico preto, elas andavam por 15 minutos sem saber para onde estavam indo, eram largadas no meio de um bosque, elas andavam no meio desse bosque e aí iam para um casarão, lá no meio do bosque, um casarão abandonado. E o espetáculo acontecia nesse lugar. Aí elas assistiam o espetáculo, voltavam para dentro do ônibus e eram largadas no centro de Curitiba ou de São Paulo e elas nunca souberam onde elas tinham estado.
Entende? Que loucura. Foi um negócio muito, muito, muito maluco, entendeu? Então a logística disso tudo, para fazer isso tudo funcionar, foi bastante desafiador, entendeu? E um negócio mais diferente, né? Sim, imagina você ir assistir um espetáculo de teatro achando que vai sentar numa... Tipo um Round 6. É um negócio bem diferente, entendeu? Legal, E isso fez bastante sucesso, foi um negócio bem interessante. A gente fez isso em Curitiba e em São Paulo. Mas aí voltando lá, eu fui entendendo que cada espetáculo desse era uma pequena empresa. Claro. Então eu lidava, eu era um gestor de empresas no final das contas. E eu lidava com artistas, que são as pessoas mais complexas de se lidar, digamos assim, porque qual é a matéria-prima de um ator, de uma atriz? É a emoção. Claro. Então, você aprender a lidar com as emoções humanas é uma das coisas mais desafiadoras que existem. E aí eu fui entendendo que eu era um bom gestor de pessoas para lidar com essas situações todas. Eu fui entendendo que eu era um bom gestor financeiro na escassez de praticamente não ter dinheiro para o teatro, de ter que lidar com tudo isso e fazer o negócio funcionar. Fui entendendo que eu era bom nisso. E aí teve um ponto de virada, um ponto de inflexão, como fala o Flávio Augusto, né? A minha então esposa engravidou. E aí eu tinha uma filha que estava por nascer. E aí eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Não ter um plano melhor. Não dá para continuar trabalhando com teatro, porque no Brasil as pessoas não vão ao teatro, né? Você não consegue ter uma vida bacana financeiramente falando trabalhando com teatro. E aí eu mudei radicalmente. Eu estava morando em Curitiba nesse momento, vim para Itajaí, Santa Catarina. E aí eu me aproveitei disso tudo, desse conhecimento que eu adquiri, dessa vivência desses 8 anos, trabalhando nessas 40 pequenas empresas, para traçar um plano. Eu entendi que eu era bom naquilo e que eu queria avançar, que eu queria me aperfeiçoar nisso. Fazer faculdade, pós, MBA, e tracei um plano eu tinha 26 anos à época, de virar CEO de empresa até os 45. Fiz um plano de 19 anos. Tudo que eu precisava fazer, aprender, desenvolver habilidades, conhecimentos. Legal. Para até os 45 anos de idade eu virar CEO de empresa. E aí eu comecei a trabalhar nas empresas aqui da região, dando treinamento de melhoria de processo, melhoria da qualidade. Bacana. Levava as pessoas de indústrias para dentro de uma sala de aula, dava treinamento de como melhorar um processo. Íamos para dentro da fábrica, aplicávamos aquele conhecimento. E aí começava a dar resultado, e aí os donos das empresas começaram a dizer assim, porra, legal, você melhorou um processo aqui, tirou uma pessoa a menos, está produzindo a mesma quantidade, porra, legal, eu tô com um probleminha no financeiro, porra, você não quer dar uma olhada para mim? Eu tô com um probleminha no comercial, você não dá uma olhada para mim? E eu fui avançando o conhecimento, ficando conhecido. E nesse período, Ed, o que você identificou assim, de maior desafio dentro das empresas? Mesmo que essas pequenas empresas, pequenas indústrias, o que você de cara identificava? Eu identificava o seguinte, o brasileiro é um povo porque de repente, muito... só de repente, você vai falar com quem está começando agora, Perfeito. Com quem tem uma empresa pequena, o cara já vai mapear essa tua resposta, sabe? Perfeito, serve para todo mundo, mesmo para quem não seja empresário. Eu identifiquei o seguinte, o brasileiro é um povo muito empreendedor, mas nós empreendemos por quê? Ou por necessidade, ou porque a gente é muito bom em alguma coisa, né? Então eu tenho uma necessidade, perdi o emprego, não sei o que fazer, vou montar um carrinho de cachorro quente lá e estou empreendendo, né? Então isso é empreender por necessidade. Outro, o cara é muito bom pintor, tá pintando lá casas e tal, e ele percebe que ele se destaca diante dos outros, e alguém fala assim, porra, por que você não aproveita isso que você é bom e não monta um negocinho para você? Entendeu? E aí ele empreende porque ele é muito bom tecnicamente em alguma coisa. Citei pintor aqui, mas pode ser qualquer outra profissão. Então, basicamente, as novas empresas, as pequenas empresas, começam por isso. E aí o que eu fui identificando? Ok, o cara é um bom pintor de casas, começa a pintar, começa a chamar uma pessoa ou outra para trabalhar para ele, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Passam-se 5 anos e ele continua sendo o quê? Continua sendo um pintor. Continua bom na operação. Tecnicamente na operação. E eu fui identificando isso,
que todas as empresas funcionavam bem tecnicamente falando, mas todo o resto era completamente deixado de lado. Por quê? Porque aquela pessoa não tinha aprendido sobre gestão. E aí uma empresa, uma pequena empresa, ela não se sustenta só com a questão da habilidade da pessoa, Claro. entendeu? Ela precisa de gestão comercial, de gestão financeira, de custos, precisa de estratégia, precisa de marketing, entendeu? Ela precisa olhar os custos dela. E foi isso que eu fui identificando. Uma carência muito grande de gestão. Das pessoas entenderem que para aquela pequena empresa poder crescer e se desenvolver, não bastava ser um bom pintor. Ele precisava deixar de ser pintor e virar um empresário. Legal. Ele tinha sido empreendedor, né? Viu uma oportunidade lá e montou um negócio. Mas a partir do momento que ele empreendeu, ele precisa aprender a ser empresário, que é gerir aquele negócio, gerir aquelas pessoas, gerir aqueles recursos para que a empresa possa crescer e perpetuar. Então eu identifiquei esse gap de cara. Legal. Entendeu? Ed, hoje você falando das pessoas que querem empreender, o pintor que ele abre uma empresa, mas continua sendo pintor e não o dono da empresa de verdade. Hoje é uma realidade aqui do Sul, as pessoas empreendem muito, buscam abrir seu próprio CNPJ, mas elas também fecham muito rápido, quebram muito rápido, exatamente por falta de organização, por não gostar de olhar para números, por não gostar de organizar, não ter a mentalidade, o mindset de investir num profissional como o Ed para ter ali ajudando na administração da empresa. E tem uma pesquisa, né, Ed, que mostra que exatamente acontece isso no Brasil. Nós somos um cemitério de CNPJs. O Brasil é um cemitério de CNPJs. Eu não sei exatamente qual que é esse número em outros lugares do mundo, né? Nunca fui atrás disso. Mas no Brasil, o Sebrae diz o seguinte: de cada 100 empresas que nascem, 84 delas fecham as portas em até 10 anos. 54 fecham nos 5 primeiros anos e outras 30 fecham do 6º ao 10º ano. Olha só. Então, quando você abre uma empresa, você inicia uma empresa, você quer que ela perpetue, que ela avance e tal. Mas 84% delas fecham as portas em até 10 anos. E normalmente com a pessoa completamente destruída, endividada, com sérios problemas, entendeu? Qual é a dica principal, Ed, para quem está assistindo agora a gente e pensa em empreender, pensa em abrir uma empresa? Eu vou pegar até o exemplo ali do livro do Robert, do Pai Rico e Pai Pobre, o Kiyosaki. Certo. Escreveu e ele faz 4 quadrantes ali que ele mostra onde as pessoas estão naquele momento. Tem o empregado, tem o dono do negócio, tem o autônomo, que ele chama, o empregado é o cara que é funcionário de alguém, o autônomo é aquele cara que, se ele não trabalhar, não acontece nada na vida dele, ele tem que estar lá, ele é o pintor. Sim. Tem o dono do negócio, que pro negócio, pro sistema funcionar, ele não precisa estar lá. E tem o melhor dos mundos, que é o investidor. Sim. Que é o quarto ali. Então tem muita gente que está como empregado, mas ela está com a cabeça dela já no autônomo, para depois ir para o dono do negócio, para depois estar investindo. Não quer dizer que você não possa estar em 2 quadrados ao mesmo tempo. Sim. Mas qual é a dica assim, de ouro, Ed? A dica fundamental, a base, o pilar principal de quem quer empreender. Quem talvez esteja como autônomo, quem talvez esteja como CLT, como empregado e quer avançar nesse quadrante. Olha só. Tudo que a gente vai fazer com maestria precisa de muito treino. Legal. Você se transformou num grande jornalista, a faculdade te deu uma base, Sim, né? sem Mas dúvida. você aprendeu a ser jornalista sendo, né? Só que você tinha uma boa base da faculdade, Claro. que te dizia o que funcionava, o que não funcionava, que você foi testar e botar em prática. Para empresas é exatamente a mesma coisa, entende? Não basta você ter vontade de ter uma habilidade. Então a dica de ouro é: se prepare antes. Boa. Se prepare antes. Entenda de gestão. Na teoria, estude isso. Você vai aprender de verdade praticando. Mas você já sabe na teoria como é, o que em tese funciona e o que não funciona. E se você já tem esta base, como você fez a faculdade, tem essa base, na hora que as coisas começarem a acontecer quando você empreende, você já sabe minimamente o que você precisa fazer. E você vai aprender muito mais rapidamente
com os erros que você vai cometer, porque você já tem uma base teórica. Agora, se você simplesmente larga as coisas e vai empreender só pela tua habilidade, só porque você é um baita pintor de casas, você vai ter problema ali na frente, entendeu? Porque você não se preparou minimamente para isso. E é por isso que a maioria quebra. Então se prepara minimamente. Estuda gestão financeira, de custos, estratégia, comercial. Como é que você vai vender? Para quem que você vai vender? Você vai montar um negócio, para quem que você vai vender? Legal. Não basta você simplesmente abrir uma portinha lá e achar que os clientes vão cair do céu. Você tem que ter uma estratégia de como que você vai como que você vai achar o cliente que vai comprar o produto ou o serviço que você está querendo levar ao público. Você tem que entender um mínimo de financeiro. Você tem que entender um mínimo de gestão de pessoas, porque você vai contratar 2, 3 pessoas para trabalhar contigo, e aí? Você faz o quê? Como é que você conduz isso? Entende? Você tem que ter um mínimo de conhecimento para precificar da maneira correta. Você vai vender, beleza, comprou por 10, vai vender por quanto? Se você não tem, o mercado está vendendo por 18. Você vai vender por 18 também? Mas quais são os teus custos que você tem? Isso vai te dar lucro ou vai dar prejuízo? Um mínimo você tem que ter de conhecimento. Porque senão o risco é muito grande de você ficar pelo caminho e fazer parte desses 84%, entendeu? Que dica, senhoras e senhores. Que estratégia de ouro, para você que está chegando agora, tá ligando aí o podcast aqui, o nosso FalaCast. Esse é o Ed Moraes, consultor empresarial, o cara que faz duplicar, triplicar o faturamento das empresas. Atua muito na região sul aqui do Brasil, mas de vez em quando viaja para São Paulo, para outros estados, para ajudar as empresas. E Ed, puxar um pouquinho a sardinha pro lado de cá? Bora! Falar de comunicação também. Comunicação, Ed, eu falo que nas empresas de comunicação é que nem o ar que a gente respira. A gente só lembra dele quando falta. Enquanto não falta, ninguém pensa no ar. Mas quando falta, tá sem ar, nossa, eu tô com falta de ar. Desanda tudo. Eu comparo exatamente dentro das empresas. Ninguém tá nem aí para comunicação, mas no final das contas fala assim, falha de comunicação. Como resolver esse problema, Ed? Você que tem muita experiência nesse quesito. Ideia, já deve ter encontrado centenas de problemas semelhantes, comunicação entre colaboradores, problema de comunicação entre líder e liderado, problema de comunicação com clientes. Como é que é no teu dia a dia isso, Ed? Eu enfrento isso todos os dias em todas as empresas. Até agora de manhã estava numa empresa onde um dos assuntos que a gente estava trabalhando, por coincidência, era a comunicação. Olha aí. Como melhorar a comunicação interna para que determinados problemas não aconteçam ou não se repitam, entendeu? E normalmente são coisas muito básicas, entendeu? Mas que se você não presta atenção, você vai acabar tendo um problema. Mas aonde que a maioria dos empresários, especialmente dos pequenos, peca nesse sentido? Né? Montei a minha empresa, estou com a minha empresa funcionando. Mas como que eu comunico para o mercado? Como que eu comunico com o meu funcionário que está ali? Qual é o tipo de comunicação que eu tenho que estabelecer com ele para que essa pessoa me entregue os melhores resultados? Qual é o tipo de comunicação que eu tenho que ter com o meu cliente para que ele entenda que eu estou fazendo um atendimento impecável e me venda para outros clientes? A maioria não faz a mínima ideia da importância disso, entende? E aí vai fazendo as coisas conforme as coisas vão acontecendo. Aí a comunicação com o funcionário é completamente errada, completamente fora dos parâmetros, e aí ele não entende por que tem uma rotatividade absurda de pessoas dentro do negócio dele. As pessoas não param lá dentro, trabalham 2, 3, 4 meses e vai embora. Aí você tem todo um trabalho de contratar de novo, treinar a pessoa, 3, 4, 5 meses a pessoa vai embora de novo. Aonde que está o problema? Na comunicação, na forma como se comunica, entendeu? Que absurdo. De coisas que pra gente que trabalha com isso todos os dias são basilares, né? São coisas muito óbvias e muito básicas, mas eles não botam isso em prática porque nunca aprenderam a importância da comunicação, de como se comunicar corretamente para poder criar uma conexão profunda com aquela pessoa e aquela pessoa entregar os melhores resultados para ele, entendeu? Já peguei casos assim malucos, por exemplo, de dono de empresa
que com 20, 30 funcionários, que dando de dedo na cara de funcionário, chamando de burro. Seu burro, vou te demitir. É um absurdo o que você está fazendo aqui. Entende? Que é um negócio que não tem o menor sentido quando você pensa numa cultura de resultados dentro da empresa, entendeu? Uma alta rotatividade de pessoas completamente estressadas e tal, e a empresa indo pro buraco, entende? Quais são, Ed, vamos dar aqui mais uma dica de ouro pro pessoal. A maior dica que você deixa relacionada à comunicação dentro das empresas. O que você entende com a experiência que você tem, com a bagagem profissional que você tem, entende que é fundamental para que uma empresa se comunique bem e, consequentemente, comunique a sua marca, o seu serviço para as pessoas, para o mundo. Todo dono de empresa deveria fazer um curso de oratória, Legal. fazer um curso de comunicação geral, como se relacionar com as pessoas. Todas as pessoas que têm cargo de liderança deveriam obrigatoriamente fazer isso, porque muda completamente o jogo, entendeu? Quando eu estou sentado diante de um empresário, diante de um funcionário que trabalha dentro do meu time, se eu imprimo a comunicação correta, a forma de comunicar correta, o que vai acontecer? O resultado que aquela pessoa vai me entregar é muito superior do que se eu não estivesse me comunicando da maneira correta. Legal, entende? Legal. Então, uma boa comunicação, ela implica diretamente nos resultados da empresa. Porque aquela pessoa estará mais ou menos, entre aspas, motivada, mais ou menos engajada com aquele negócio, mais ou menos com os pés dentro da empresa, entende? E isso vai fazer uma diferença gritante nos resultados dessa empresa. Então, uma boa comunicação para todo mundo que tem cargo de liderança, legal, cara, é primário. Todo mundo deveria buscar isso, entendeu? Legal. Ó, a Talcap, aqui onde está o nosso estúdio do FalaCast, o sucesso da Talcap hoje, da nossa escola de oratória, tem parcela significativa do dedo aqui do Ed, da ajuda do Ed. Foi o nosso consultor, é o nosso amigo, o nosso mentor. Tive também a honra de tê-lo como aluno. É um cara que sempre está buscando conhecimento, está buscando desenvolvimento, está buscando se relacionar melhor, mesmo já tendo feito teatro, mesmo não tendo medo de falar em público. O Ed foi lá, sentou o bumbumzinho na cadeira e aprendeu sobre oratória com a gente. E essa dica do Ed aqui é fundamental. Todo dono de empresa, todo líder precisa desenvolver a habilidade de comunicação. Porque para ele ser um bom vendedor, ele precisa se comunicar. Para ele ser um bom líder, para ele saber falar com as pessoas, ele precisa saber se comunicar. Para conquistar uma pessoa, precisa se comunicar. Para vender, para convencer, para transmitir uma ideia, tudo envolve comunicação. Exatamente. Então a dica que o Ed está dando aqui, que é um cara que tem muita experiência, muita bagagem, vale ouro. Ed, caminhando para o final, infelizmente, o FalaCast está terminando. Mas a gente tem uma pergunta que a gente deixa aqui, um quadro nosso, que ninguém espera essa pergunta. A pergunta é a seguinte: fala os 3 maiores ensinamentos que você teve na sua vida até hoje. Os 3 maiores ensinamentos que eu tive na minha vida. Rapaz, isso é uma pergunta... aquela pergunta, né, que ninguém espera, né? Aquela pergunta que ninguém espera. Você falou de um negócio muito interessante. Eu tenho 48 anos de idade e continuo estudando e buscando conhecimento e me desenvolvendo. Qualquer pessoa que pare de buscar conhecimento está fadada ao fracasso nos dias de hoje, né? Essa é uma questão importante. Primeiro ensinamento, conhecimento. O tempo sabedoria, inteiro. estudo. Sempre buscar conhecimento. Legal. Nunca parar de estudar. Legal. Entendeu? Uau. O segundo. Entenda de pessoas. Entenda de pessoas. E aí eu sempre uso uma frase que, não sei se foi ele que falou pela primeira vez, mas o Simon Sinek, ele sempre fala o seguinte: clientes são pessoas, funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Show. Definitivamente você não entende de negócios. E uma terceira dica, e aí para quem é dono de empresa, aí é mais específico, um grande ensinamento que eu tive ao longo da vida nesse sentido. Os empresários erram muito em começar a criar uma empresa, começam a ter pessoas trabalhando com ele e ele precisa de líderes para tocar aquele negócio. Legal. Aonde que ele erra? O Anderson é o cara mais antigo que está comigo, vou promover o Anderson a líder. Por quê? Uma forma de premiá-lo por estar comigo desde o início. Só que o Anderson não tem perfil de liderança. E aí eu ganhei um péssimo líder e perdi um grande funcionário. Aí daqui a um pouco eu vou ter que demiti-lo. Entendeu? Então,
se você vai crescer a tua empresa, você precisa de líderes para tocar o teu negócio, entenda que você tem que ser muito assertivo na colocação do líder. O líder tem que ter perfil de liderança, porque senão você ganha um péssimo líder e perde um grande funcionário. 3 maiores ensinamentos do Ed. O primeiro, estude conhecimento. O segundo, entenda de pessoas. E o terceiro, saiba escolher quem vai te ajudar a liderar o teu negócio. Não é pelo tempo, não é pelo nível de amizade, não é porque é padrinho da minha filha, não é por isso, é por competência e habilidade de se relacionar com as pessoas também. E uma última, um extra. Vai. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Não contrata o primo, a tia, para trabalhar com você. Vai dar B.O. Isso é forte, hein? Não leva pro coração. É isso aí. Ed, brigadão, meu amigo. Conta com a gente. O FalaCast é nosso e honra ter você aqui. Sucesso sempre. A honra é toda minha. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar acompanhando aqui mais história, mais insights, mais desenvolvimento na sua vida pessoal e profissional. Espero que esse episódio tenha ajudado muito a contribuir com o teu sucesso, com a tua evolução. Assista, compartilhe, mande para os amigos. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito ainda toda semana aqui no FalaCast. Semana que vem a gente se encontra novamente com um novo episódio, novo convidado e mais novos conhecimentos. Até mais, hein?